Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui na sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Mudanças climáticas estão impactando o planejamento dos novos bairros e empreendimentos de Campinas. O quadro De Olho na Educação discute a lei que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais em escolas públicas e particulares. E no esporte, em Diadema, Ponte Preta vence fora de casa o Água Santa. Já no Brinco de Ouro, o Guarani é goleado pelo Palmeiras. O repórter Rafael Turati foi uma papelaria aqui da cidade para conferir como está o movimento, mesmo depois de algumas escolas terem voltado com as aulas. E a correria pelos materiais não para. Pois é, as aulas já voltaram, mas aquela correria para comprar os materiais escolares continua. Por isso eu estou aqui em uma papelaria da cidade para saber como que está o movimento, se ainda tem gente atrasada comprando os materiais nesse início de ano letivo. Por isso eu estou aqui com a Raíssa Lourenço, proprietária aqui da papelaria. Raíssa, o pessoal realmente está deixando para a última hora para comprar os materiais? Então, esse final de janeiro, assim, comecinho de fevereiro, tem muita gente ainda comprando material escolar. As aulas estão começando, então, assim, no dia de entregar material, um dia antes, um sábado antes, é quando a gente tem bastante movimento. E ainda tem muita gente fazendo matrícula agora. Então, os mais atrasados que estão fazendo matrícula ainda vão comprar os materiais. Teve aquele boom de início de ano, né, do pessoal naquela correria para comprar, e ainda a tendência é continuar. Sim, de janeiro, assim, na segunda semana de janeiro até agora, sei lá, quase final de fevereiro, a gente ainda tem bastante movimento de material escolar. Do pessoal que deixa para comprar depois, que estava viajando nas férias, né, acaba chegando em cima da hora e deixa para comprar quando as aulas já estão começando. E aí chega aqui na loja os pais com as crianças, com as listas de materiais. Aí vem o pessoal com a lista, tem gente que risca, né, o que não precisa, o que vai reaproveitar do ano passado. Mas na maior parte a gente tem sempre a lista completa para oferecer para os pais. E teve algum produto que as vendas surpreenderam assim nesse ano? Olha, teve Stitch, o personagem a gente tem vendido super bem já desde o ano passado. Só que no Volta às Aulas, assim, o material do Stitch foi o boom que a gente teve aqui na loja. Então tudo do Stitch, desde lápis, caderno, agenda, borracha. E um que também surpreendeu a gente bastante foi a capivara, que é um bichinho que esse ano veio com tudo. A gente não deu conta da demanda que todo mundo querendo material de capivara. Tanto no público feminino quanto no masculino? O Stitch mais no feminino, a capivara, tanto os meninos como as meninas quiseram bastante, mas para os meninos, o nosso carro-chefe aqui sempre foi esporte. Então, cadernos de bola de futebol, bola de basquete, esse ano teve o do Medina nas Olimpíadas, que também fez bastante sucesso, então mais para a parte dos esportes. E um balanço das vendas, né? As vendas superaram em comparação com o ano passado? Como que está indo, Raíssa? A gente teve um aumento um pouco menor do que a gente esperava, né, na verdade. Mas eu acho que está todo mundo se contendo um pouco mais, os produtos tiveram uma alta também um pouco significativa. Mas a gente está sempre em crescimento, sempre tem uma procura um pouco maior do que no ano passado. E a tendência de ter movimento aqui na papelaria até quando? Como que é isso? Então, para a volta às aulas e para material escolar, até o final de fevereiro, a gente ainda tem um movimento significativo, porque é o pessoal que às vezes realmente não fez matrícula, está decidindo a escola, então, e algum material que ficou para trás, algumas aulas que vão pedindo material conforme as aulas começam, então, por exemplo, artes, conforme
chega a lista no comecinho do ano letivo, que daí vem comprar material. Então, até fevereiro, assim, finalzinho do mês, a gente tem bastante movimento. E tem muita gente também que vai comprando aos poucos, né? Também por isso desse movimento se estender, né? Não, com certeza. Tem gente que vai comprando conforme vai precisando mesmo, conforme demanda. Não compra a lista toda e entrega na escola, né? Vai comprando conforme a escola vai pedindo o material. Então, aí só prolonga um pouquinho mais o nosso volta às aulas. Muito obrigado, Rafael Turati aí. Boas vendas aí a todos os proprietários. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque olha só, hoje tem o retorno das aulas, tem o retorno das reuniões ordinárias, é a primeira do ano e a gente confere agora todos os projetos que serão discutidos e votados nesta segunda-feira, lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui o Programa Municipal de Responsabilidade Socioambiental e o Certificado Municipal de Sustentabilidade, ASG, e dá outras providências. O item 2 é o projeto de autoria da vereadora Paola Miguel, que concede o título de cidadão campineiro a José Estrivo. O projeto do ex-vereador Fernando Mendes concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a João Paulo Domingues Sarto. O item 4 é o projeto de autoria da mesa da Câmara, que concede a mesma honraria a Edilberto Lopes dos Reis. O item 5 é o projeto de autoria da mesa da Câmara, que também concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Moisés Rolf. O item 6 é o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que também concede a medalha Exemplo Digno a Vladimir Wezinski. O item 7 é o projeto de autoria também do vereador Eduardo Magoga, que concede a medalha Exemplo Digno a Edgelson Aparecido Chaves. Na sequência, será analisado o projeto de autoria da mesa da Câmara, que institui o programa Parlamento Jovem. A proposta reformula o programa já existente, originalmente criado pela Resolução 950 de 2018, para possibilitar aos estudantes do município a vivência do processo da democracia representativa e a compreensão do funcionamento do poder legislativo. O item 9 é o projeto do ex-vereador Major Jaime, que concede o diploma de mérito gastronômico ao Penagril Bar e Restaurante. Em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria da mesa da Câmara, que altera a Lei 8.552 de 1995, que trata da doação de materiais inservíveis da administração municipal. A proposta autoriza o Poder Executivo e Legislativo a fazer doações de caráter provisório ou permanente de materiais como móveis, máquinas, arquivos e outros utensílios a sociedades amigos de bairros, associações de moradores, cooperativas de reciclagem, gestão e tratamento de resíduos e outras entidades. O item 11 é a segunda discussão do projeto do ex-vereador Edivaldo Cabelo, que obriga a concessão às pessoas idosas, às pessoas com deficiência e aos seus acompanhantes de período de tolerância dobrado para a saída de estacionamentos não gratuitos localizados em shopping centers, centros comerciais e outros estabelecimentos. Na sequência, será analisado o projeto de autoria da mesa da Câmara, que institui o regime de adiantamento para o pronto pagamento de pequenas despesas. Em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do prefeito que altera a Lei 12.691 de 2006, que denominou vias públicas no município de Campinas e restabelece a vigência de dispositivos da Lei 9.497 e também 9.507 de 1997. A proposta restabelece a nomenclatura dada por essas leis a 31 ruas da Vila Esperança e a 18 ruas do Residencial Cosmos, bem como retoma a manutenção do nome Antônio Baldo, a Rua 33 do loteamento Parque Santa Bárbara. O
O item 14 é o projeto também de autoria do prefeito, que trata da instituição do Dia do Educador Social, que será celebrado anualmente em 19 de setembro. O item 15 é o projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que institui o Dia Municipal da Educação Legislativa. A data será celebrada anualmente no dia 15 de maio. O item 16 é o projeto de autoria da vereadora Débora Palermo, que denomina como rua Ana Viana Silveira Franco, em prolongamento, vias públicas no município de Campinas, que ficam no loteamento Ville Sainte-Anne. Na sequência, serão analisadas matérias adiadas em reunião anterior, que ocorreu em 2024. O item 17.1 é o projeto de autoria do ex-vereador Paulo Gaspar, que institui a política de transparência da habitação popular e do programa Auxílio Moradia do município de Campinas. E o item 17.2 é do ex-vereador Cecílio Santos, que institui o Dia do Síndico no município de Campinas. A data deverá ser celebrada anualmente em 30 de novembro. Meio-dia mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Vamos com as notícias da metrópole e falar sobre emprego. É sempre bom, né? Já que tem muitas pessoas que estão desempregadas, outras que querem mudar de área. Prestem atenção, porque nesta segunda-feira o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 696 vagas disponíveis. Confira agora algumas delas. Há vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de padeiro, armador de estrutura de concreto, atendente de balcão, auxiliar administrativo. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Carpinteiro, costureira, encanador, farmacêutico, jardineiro, operador de caixa para hotel, padeiro e sushiman. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. As mudanças climáticas estão impactando também no planejamento dos novos bairros e empreendimentos de Campinas. Isso acontece principalmente nas questões de proteção de áreas verdes e de sistemas mais eficazes de drenagem das águas pluviais. Com opções mais sustentáveis para todos os perfis econômicos, o que antes era uma premissa da arquitetura, agora é realidade na maioria dos projetos. Após a pandemia, a busca por mais qualidade de vida e moradias que tragam mais áreas verdes e conforto aumentou. Para o diretor de Planejamento e Meio Ambiente da Regional do Secov Campinas, Alan Cury, as soluções sustentáveis têm impulsionado o crescimento de bairros planejados em Campinas. Hoje o consumidor ele é um consumidor muito mais exigente. Ele tem muito mais informações, muito mais conhecimento sobre as questões ambientais, sociais, econômicas, inclusive sobre a questão da vida urbana, né? Então, hoje em dia, a gente não consegue mais fazer empreendimentos que não sigam nessa linha. Aos poucos, o mercado como um todo vai avançando em métodos mais ambientalmente amigáveis. Hoje em dia, a legislação é muito mais aprimorada. E também os incorporadores têm suas responsabilidades sociais, ambientais, ESG e por aí afora. Então isso acaba resultando em produtos muito mais evoluídos. Não há uma classe social para isso, todas as classes
A gente tem no nosso escritório produtos desde o popular, faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, até o altíssimo padrão, todos eles seguindo mesmos conceitos ambientais e de ocupação do solo, cada um com o seu produto e com as suas possibilidades também. Algumas soluções, como painéis solares, ainda esbarram na regulamentação. É uma tecnologia que existe, o Brasil tem bons fabricantes ou operadores do sistema, enfim. Aí temos um problema de legislação que às vezes atrapalha um pouco, legislação federal, estadual e até municipal. Mas, de qualquer forma, isso vai se desenhando no tempo, né? Os bairros planejados acabam mostrando que a convivência e a mobilidade fazem mesmo a diferença. O Parque Prado é um bom exemplo do final dos anos 90, de um bairro planejado, de uma fazenda, que ela separava 2 bairros da cidade, e ela foi desenvolvido um produto imobiliário ali que trouxesse a conexão entre bairros, para a melhoria dos 2 entornos da fazenda, e, obviamente, produtos imobiliários dentro dele que tivessem boa aceitação de público. Então, lá foi planejado um adensamento extremamente compatível com as ruas, com as calçadas, área comercial, parques, etc. No primeiro semestre de 2024, Campinas registrou mais de 6 mil novos imóveis, um crescimento de 25,7% em relação ao ano anterior. Esse aumento e as demandas ambientais tornam os critérios de sustentabilidade indispensáveis. Os bairros planejados hoje eles têm como o grande objetivo trabalhar com questões de sustentabilidade, e são vários vetores diferentes na sustentabilidade, né? Um deles é a proteção da fauna e flora, que é uma coisa mais visível, que todo mundo conhece, vê, é uma coisa que é mais tangível, né? Então isso passa pelas áreas de preservação ambiental, o replantio de matas nativas, e isso naturalmente atrai a fauna local que vem para cá. Um empreendimento de Campinas criou as chamadas florestas urbanas com árvores nativas em apenas 4 anos. Além de preservar, a gente trabalha muito com o conceito de regeneração. Quando a gente empreendeu aqui, a gente tinha próximo a 130 mil metros quadrados de áreas verdes. Hoje, com a entrega do empreendimento, nós estamos chegando em quase 400 mil metros quadrados de área verde. Então, além de preservar o que existe, a gente busca regenerar aquelas áreas de entorno de nascente, entorno de córrego e as próprias áreas que são naturalmente os fundos de vale onde tem áreas de preservação, que contribui para controle de temperatura, como drenagem dos empreendimentos, né, e todo esse ecossistema conviva junto com o ser humano. As manchas verdes pedem uma atenção especial para a fauna. Como são várias áreas verdes, né, normalmente nos nossos empreendimentos, a gente precisa criar uma conectividade entre essas áreas para que os animais silvestres possam transitar. E para que isso crie uma harmonia e ele não tenha que atravessar uma rua, correr o risco de ser atropelado ou entrar numa área onde as pessoas moram, a gente cria todo um sistema de passagem de fauna, que pode ser um sistema de aduela, né? Quando ele é subterrâneo, ele passa por baixo dos equipamentos do condomínio, ou pode ser aéreo, né? Então, quando a gente olha, você vai ver várias passarelas aéreas sobre as vias, onde os animais podem ir de uma árvore a outra sem ter que atravessar o viário, né? Isso é super bacana. Com o aumento das áreas impermeabilizadas, a questão de drenagem também ganha destaque. A biovaleta é um sistema primário que vai captar toda a água da chuva, e antes do sistema ir para a drenagem natural, que vai acabar nos rios e nos cursos d'água, a gente privilegia a drenagem no próprio terreno, trazendo essa água de volta para o lençol freático natural do bairro. Essa água ela não está lá empoçada, ela está dentro de um sistema de jardins. Então existem plantas que atraem animais e que vão criar esse ecossistema e trabalhar com todo esse equilíbrio. A gente fala o homem ou a natureza, né? A gente esquece às vezes que o homem faz parte da natureza. A gente tem que estar integrado com todo o sistema natural, e é isso que a gente tem buscado. Janeiro foi novamente um mês muito quente aqui em Campinas. Muitos dias os termômetros ficaram acima dos 30 graus. E é uma época do ano que é preciso ter alguns cuidados com as frutas, por exemplo. O repórter André Aranha foi até a Ceasa e preparou uma reportagem para a gente. O mercado de hortifruti das centrais de abastecimento Campinas iniciou o ano movimentado. Procurando fruta nessa época do ano, época de verão? Vamos procurando, né? Mas tá difícil. Tá mais difícil é o preço, né? Nem a fruta, né? A fruta até que tem. Né?
Quais as frutas que o senhor está procurando nesse começo de ano? Hoje aqui o meu aqui é mais laranja, só laranja mesmo, tomate, essas coisas. Procurando fruta aí nessa época de verão, o que você está procurando? Aqui nós somos feirantes, estamos comprando tudo que necessitamos aí para atender o povo. O que principalmente? As frutas mais em conta, né? Subiu bastante o preço, então está muito caro. Quais frutas você está procurando aqui hoje? Agora, no momento, estamos procurando abacaxi, mamão, as frutas mais populares do dia a dia. Bom, e a estação conta com uma ampla variedade e maior volume de mercadorias tropicais em relação a outras épocas do ano. São muitas opções de frutas. Melancia, o mamão, o abacaxi, o melão, a laranja, o coco verde, né, por causa da água de coco, é bastante consumido nessa época do ano também, né, que é um final de férias, né, que vem vindo desde o final das aulas do ano passado e entrando no período natalino e vem vindo, e agora nós estamos num período ainda de consumo forte dessas frutas. Ainda segundo o gerente de mercado e agricultura da Ceasa, o momento exige uma gestão agrocomercial mais elaborada para total aproveitamento da estação. A Ceasa Campinas, ela comercializa 600 mil toneladas de produtos por ano. Ela atende principalmente a região metropolitana de Campinas. São aproximadamente 180 quilos de produtos hortícolas per capita nessa nossa região por ano. E para que ela tenha condições de abastecer regularmente durante o ano, ela tem que se preparar com câmaras frias, com uma infraestrutura logística boa, que possa atender rapidamente os compradores aqui, para que eles possam se abastecer e se dirigir aos seus municípios de origem, né? Então hoje nós temos uma quantidade um volume grande de câmaras frias, que boa parte dessas frutas é armazenada em câmaras frias para que ela não perca o valor comercial dela desde a colheita. Conversamos também com a nutricionista da Ceasa, que passou orientações sobre as frutas ideais para a época do ano. Quando a gente compara melancia e manga, a mesma quantidade, tipo 100 gramas, a gente vai observar que a melancia ela vai ter uma densidade calórica menor, ou seja, ela vai ter menos calorias quando comparada com a manga. Então, a gente tem que dar uma preferência para esses alimentos que contêm menos calorias e mais quantidade de água. São alimentos mais leves, portanto, mais recomendados para essa estação do ano que a gente tem. Boa, além da melancia, quais outras frutas que são mais leves, né? Enfim. Temos acerola, temos laranja, né? Uma dica aí legal é pensar no seguinte, no teor de água que aquela fruta, aquele alimento possui. Então, quanto mais água ele tiver, consequentemente, menor o valor calórico. Também é importante saber que fruta evitar agora. A gente, na verdade, quando vai falar de alimentação, a gente sempre trabalha o equilíbrio. Então, não é que deve ser evitada, né? A gente tem que tentar o equilíbrio. Porque, às vezes, você gosta bastante de abacate. Abacate é bem calórico. Ah, então quer dizer que está no verão, não vou consumir abacate? Não, se você gosta, pode sim consumir. Só que consome numa frequência menor quando comparado com a melancia, por exemplo. Né? Porque a recomendação para essa estação são de alimentos com menor valor calórico. Ontem a Ponte Preta foi a Diadema e conseguiu a segunda vitória no Campeonato Paulista. A primeira oportunidade foi da Ponte. E logo no primeiro minuto, Léo Oliveira viu muito bem Vitor Andrade, que caminhou e cara a cara parou em Igor Vinhas. No rebote, Danley chutou fraco e a zaga afastou. Que chance! Emerson do meio da rua arriscou, Igor Vinhas fez a defesa. O Água Santa respondeu aos 12 minutos com Renan Castro e Diogo Silva foi no cantinho afastar o perigo. Luan Dias, quase caindo, chutou e à direita de Diogo Silva. Aos 37 minutos, o Água Santa tentou de novo de longe e Diogo Silva, na bola de segurança, mandou para escanteio. Até que aos 42 minutos, Vitor Andrade tabelou com Arthur, invadiu a área e foi derrubado por Fábio Sanches.
O VAR chamou e o árbitro marcou. Pênalti que Danilo Barcelos não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. 1-0 Ponte. No segundo tempo, só deu Água Santa, pressão dos donos da casa. Mas Diogo Silva estava seguro. E a pontaria do Água Santa não tão boa. Então ficou nisso. Em Diadema, Água Santa 0, Ponte Preta 1. A Ponte que fez uma partida razoável, né? Jogou aí pro gasto, tem agora 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota na competição. Está atrás do Palmeiras, que tem 11 pontos, e do líder São Bernardo com 15. A Ponte volta a campo depois de amanhã, na quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Noroeste, novamente fora de casa, agora em Bauru. E ontem também o Guarani recebeu o Palmeiras e ficou evidente a diferença técnica entre as equipes. Começo de jogo e com 8 minutos o Palmeiras foi mortal. Rafael Veiga cobrou escanteio e Richard Rios na primeira trave mandou de cabeça. 1-0 Verdão. Aos 12 minutos o Guarani inventou de sair jogando, perdeu a bola e Maurício bateu cruzado para ampliar 2-0. O Palmeiras chegou de novo em outra finalização e agora Gabriel Mesquita conseguiu espalmar. Em cobrança de falta de Rafael Veiga, Gabriel Mesquita se esticou todo e conseguiu mandar para escanteio. O Palmeiras chegou de novo pela direita. A zaga do Guarani não conseguiu afastar e Rafael Veiga mandou para o fundo das redes. 3-0, só que não. O VAR chamou e mostrou a posição irregular de Estevão. Então, gol anulado e segue 2-0. Só que veio o segundo tempo e mais erros do Guarani. Titi, o zagueiro, tentou sair jogando. Rafael Veiga roubou a bola e Estevão, esperto, rápido, da intermediária, acertou o belo chute. 3-0 Palmeiras. O Guarani respondeu com Emerson, que bateu cruzado, e Deni Júnior saiu do banco de reservas, se esticou e fez o de honra. 3-1. Em contra-ataque, o Palmeiras assustou de novo com o Facundo Torres. Agora Gabriel Mesquita fez bela defesa. Só que o Palmeiras queria mais. Piquerez saiu do banco e cruzou na medida para Estevão, de cabeça a fechar a conta. Final no Brinco de Ouro, Guarani 1, Palmeiras 4. E apesar da diferença técnica entre as equipes, o Guarani não fez um bom jogo, muitos erros e claro, né, a Palmeiras tem qualidade e aproveitou. Bugre perdeu a liderança do grupo para o Santos, volta a jogar na quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Água Santa, novamente no estádio Brinco de Ouro. 12h mais 33 minutos, olha só. Nós vamos discutir agora sobre a lei que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais em escolas públicas e particulares, com exceção para uso pedagógico. Assunto que você confere a partir de agora no nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal, de olho na educação. E olha, é um assunto que o pessoal tem comentado bastante, que é justamente a proibição do uso de celular nas escolas. Estou com o Rodrigo de Moraes aqui, que é diretor pedagógico, para bater um papo conosco e falar justamente sobre essa situação, porque tem dividido opiniões e tudo mais, existem os prós e os contras, né? Mas, claro, quem vai falar muito mais para a gente a respeito disso é o próprio Rodrigo. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão relevante e tão atual. Vamos lá, primeira pergunta, você é contra ou a favor? Sou muito a favor, muito. Assim, com todas as minhas forças e de tudo aquilo que eu acredito na educação.
Por quê? André, a gente tem uma sociedade de adolescentes que se perderam, né? Eles se perderam no uso do equipamento. Com certeza. O controle, a falta de controle. Então a gente percebeu hoje, nós temos uma experiência interessante de ter antecipado a lei e proibimos em nossa escola o uso do equipamento do celular no ano passado. Então a gente começou a viver esse processo com muita conversa, muita discussão, e a gente viu, primeiro, as famílias nos apoiando, foi algo excepcional, foi uma surpresa muito positiva, ficamos muito felizes, e percebemos que os alunos entenderam, os nossos estudantes sabem claramente que eles gastam muito tempo em tela de celular sem aprender, sem produzir. É um divertimento, é um equipamento interessante, o mundo está ali, mas a gente percebeu que melhorou muito a concentração. Não tenha dúvida, né? É uma coisa que imagino que vai trazer muitos benefícios. Porque, por exemplo, estava falando para você, né, que eu tenho um menino de 5 anos, um filho. Ele já vai vir de uma geração que na escola já não pode mais. Então vai ser parecida com a minha geração, né? Porque hoje essa garotada aí é o dia inteiro no celular e isso desvia a atenção na sala de aula. É impossível não, né, Ricardo? É algo que se tornou para nós, na nossa percepção, uma espécie aí de doença, de dependência do equipamento. A gente notou com a retirada do equipamento, tanto da sala de aula quanto também no ambiente escola, externo. sem dúvida. Inclusive no intervalo e tudo mais. Inclusive intervalo. E aí nós começamos a estimulá-los no ano passado a interação. Que era nosso questionamento no ano passado, com essa proibição interna, que era o que esse adolescente, o que esse pré-adolescente vai fazer em momentos que ele não está usando o equipamento. O que iria acontecer? Então, primeiro, a gente teve um trabalho das orientadoras educacionais, de muita conversa, tanto com eles quanto com as famílias, com os alunos e com as famílias, para que a gente pudesse voltar a ter interação, a ter isso que a gente está tendo. Que eles pudessem considerar essa possibilidade de ter um colega, ter um papo, trazer jogos, tabuleiros, que eles pudessem usar os espaços do colégio, perceber o espaço do colégio e não ficar como eles ficavam, sozinhos, isolados, num equipamento, às vezes trocando mensagem com um colega do lado, mas sem a interação, sem o olho no olho. E essa proibição já acontece em países como Itália, né, Espanha, Holanda, enfim, França, né? Isso que nos encorajou muito, essas experiências internacionais, de fazermos a proibição já no ano passado, de resultados muito positivos. E, lógico, ficamos inseguros no início de entender o quanto a comunidade escolar iria apoiar e tivemos um apoio muito grande. A lei hoje, ela reforça todo esse processo, ela nos fortalece. É lógico que tivemos adolescentes que insistiram, que trouxeram, né, uma ou outra família que questiona, mas a grande maioria acabou comprando a ideia e participando. E agora a gente vem num outro momento de reforço, que é o Brasil todo, em todos os níveis. Então isso vai ser muito importante para a gente. Boa. Eu penso como você, mas vamos para o outro lado da moeda, Sim. né? Como, né, essa questão também que envolve a tecnologia. Por exemplo, os alunos utilizavam o celular para de fato estudar, consultar alguma informação, o uso da tecnologia. Veja, isso é uma discussão também importante. Primeiro, a gente percebe que o adolescente ele é um usuário do equipamento, ele não é um que produz. Nós temos projetos que utilizam a tecnologia. Então, o aluno hoje faz um trabalho de grupo ou um trabalho individual usando o Google Classroom, usando o site de acesso às ferramentas pedagógicas do colégio. Nós temos a avaliação de simulados que eles fazem, onde tem ali também a possibilidade de ter um ensino adaptativo. Só que isso tudo é feito em casa e não na escola. Não mais na escola. Mas o que a gente vem fazendo é trazendo a orientação. A gente percebeu que um adolescente hoje de 12 a 16 anos, ele tem dificuldade, por exemplo, a fazer um documento, fazer uma apresentação, usar um drive, uma pesquisa em livro, né? Eles têm dificuldade. Então, eles são usuários
das redes sociais. Eles são usuários da rede social, mas eles não produzem, eles não são acostumados a usar a ferramenta como produção. Nós, inclusive, indicamos equipamentos, que nosso aluno tem equipamento eletrônico, ou um notebook, ou um iPad, para uso em casa, para uso nesses momentos. Inclusive, temos momentos que a gente pode chamá-lo para trazer o equipamento para um uso pedagógico. Então, isso não está abolido. O que está abolido é o uso aleatório. Mas, se um professor pedir, como aconteceu no passado, eu quero usar o celular como uma ferramenta de pesquisa, sim, a gente combina com a família, naquele dia, naquele horário. Aí é permitido a escola fazer isso, mesmo com essa nova lei e tudo mais? A lei proíbe, porém ela permite o uso pedagógico, ela permite o uso em casos de inclusão, questões de saúde. Então, um aluno que eventualmente, que é o caso que eu tenho, não pode escrever por uma questão de saúde, de mobilidade, aí é uma está situação autorizado diferenciada a utilizar um equipamento eletrônico. E a saúde mental também agradece, né, Rodrigo? Porque olha, a tela também, excesso de tela é uma coisa impressionante, né? Porque o meu filho, ele tem 4 anos de idade, vai fazer 5 esse ano, cara, ele já está viciadão em celular mesmo, celular, TV. Ah, mas não pode dar, tudo bem, a gente tenta, mas tem hora que não tem mais jeito. Exato. É muito difícil como pai hoje a negar o equipamento. Né? Nós temos um trabalho com psicólogas da nossa escola, que também nos orientou bastante a trabalhar com isso. Olha só que legal. Você tem toda a razão, a questão da saúde mental e o ficar sem também. Nossa preocupação no ano passado era como que o aluno vai ficar sem, que tipo de situação ele pode apresentar, né? Como uma crise de abstinência, a nomofobia, que é a fobia de ficar sem o equipamento. Então a gente ficou muito atento a perceber, chamávamos esses alunos, essas famílias, para orientar. A psicóloga tinha acesso a eles, como terá esse ano, para conseguir entender o que está acontecendo. Muito legal isso, Rodrigo, que você está falando, porque também, por exemplo, traçar um comparativo aqui com o cara que fuma, né, e de repente ele para de fumar do nada, tem a abstinência, né? Então precisa, muitas vezes, de uma ajuda psicológica, emocional. Isso acontece também com os estudantes, com essa questão aí que envolve o celular. Acontece, não algo grave, a gente não teve uma situação grave, mas adolescentes que tinham muita dificuldade em ficar sem. Passa aí 2, 3 horas sem acesso ao equipamento. Mas também a gente precisa entender que nós, adultos, também precisamos passar por esse processo de não usar o equipamento na escola, porque ele também é uma ferramenta de uso de trabalho. Nós temos grupos entre professores, entre funcionários, então nós também estamos numa discussão interna de outras possibilidades para que nós também, primeiro, dar o exemplo. Né? Como diretor do colégio, um professor, claro, a gente tem que ser o primeiro a não trazer o equipamento aqui para esse ambiente. É bem a questão do exemplo mesmo. Exato, e a gente usar ele, sim, restrito ao escritório, né, ao gabinete, ao espaço administrativo do colégio. Pois é, super interessante tudo isso, e também tem uma questão que envolve a estrutura das escolas públicas e privadas, né, de todo o país, porque vai ter que ter uma estrutura também nessa questão. Como vai funcionar, Rodrigo? Os alunos chegam e depositam o celular em algum lugar, porque senão o cara dá um migué, coloca no bolso, entra, vai para o banheiro, vê o WhatsApp, quanto foi o jogo do Guarani, né? Aí fica complicado. André, né? Essa é uma questão que surgiu com a lei estadual, que diz que a escola tem que ter esse espaço. A lei federal não. Né? Como a lei federal sobrepõe, a obrigatoriedade de ter um espaço não existe. Nós optamos no diálogo, na conversa. Nós optamos em conversar. Primeiro, conversar com as famílias da proibição. Então eu preciso também do apoio da família nesse momento, de que garanta que seu filho não venha com o equipamento. Se vier, guardado na sua mochila, né? 100%, o tempo todo. E se ele utilizar, aí sim a gente vai partir para um diálogo, a orientação e as sanções
administrativas que a escola possui. Boa, o papo está super bom, tanto que o nosso tempo está passando rapidinho, mas você tocou mais uma vez num assunto super importante com relação à família. Qual o papel da família nisso tudo? O papel da família é de muita conversa com os filhos, muita conversa com a escola, né? A gente abre agora essa semana pré-aula de planejamento com as reuniões inaugurais, para que a gente volte a falar desse assunto e que a gente volte a conscientizar. E o papel da família é fundamental. Quem educa é a família. A escola nunca sobrepõe esse papel. Então a gente precisa muito que a família nos ajude a cumprir a lei, que seria orientar o filho ou sua filha a não trazer, ou se trouxer por uma necessidade, olha, eu preciso ter o equipamento, porque a hora que eu sair do colégio eu vou usar uma comunicação, eu vou pedir um transporte, vou pedir uma alimentação fora da escola. Isso que eu ia falar. Então não é proibido estar com o equipamento na mochila. Né? O proibir é o uso do equipamento durante o ambiente, o tempo que ele esteja dentro da escola. Então que a família nos ajude nessa orientação. Esse é o papel principal. Bom, exatamente sobre isso, para a gente finalizar, Rodrigo. Quando há, por exemplo, uma questão aí, alguma urgência, precisa utilizar o telefone, enfim. Como funciona isso? Vai à moda antiga, vai na diretoria, pede para ligar para casa, ou nesse caso é aberta uma exceção? Não tem como abrir uma exceção nesse sentido. Mesmo porque, quando um estudante entra no colégio, a responsabilidade sobre ele é do colégio. Sem dúvida. Então é muito importante que numa urgência nós vamos entrar em contato com a família imediatamente. Perfeito. E a família entra em contato com os meios de comunicação que cada escola estabelece, ou seja, aplicativo, ou o próprio WhatsApp do coordenador, enfim, aí cada escola vai tratar de uma maneira. Ou a recepção, mas que seja urgente, as comunicações vão acontecer imediatamente, como sempre aconteceram na era antes do smartphone. E as urgências eram respeitadas e eram resolvidas. Claro, eu praticamente do primeiro ao último ano que eu fiquei no colégio, não havia celular. Exato. Eu saí em 1997. Isso, exatamente. Não tinha, né? Estava começando, se eu não me engano, mas não... Começando o celular. O celular, né? Era aquele tijolão. Isso, não o smartphone. E era caríssimo, né? Hoje é uma coisa impressionante. Ô, Rodrigo, muito legal a conversa, bastante esclarecedora, importante aí pontuar essa situação. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer, estou à disposição e a gente espera ter um ganho pedagógico significativo com a lei daqui para frente. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau. O programa Renda Campinas visa apoiar financeiramente as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica aqui na cidade de Campinas. A política pública hoje é lei, porque passou pela Câmara e foi aprovada pelos vereadores. O programa Renda Campinas, em vigência no município desde janeiro de 2023, tem como objetivo principal reduzir a pobreza, promover a segurança alimentar e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que enfrentam dificuldades financeiras no município. Mas esse benefício só foi possível porque o Renda Campinas passou pela Câmara. O projeto de lei ordinária 235 de 2022, de autoria do Executivo, que instituiu o programa de transferência de renda, denominado Renda Campinas, para enfrentamento da vulnerabilidade social no município, foi apresentado no Legislativo Campineiro no dia 16 de novembro de 2022. A proposta foi a plenário para a primeira discussão e votação na reunião ordinária de número 45, em 30 de novembro do mesmo ano. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 235/22, processo número 237392,
de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de transferência de renda denominado Renda Campinas para enfrentamento da vulnerabilidade social no município e da outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar parecer. Por favor, vereador Luiz Cirilo. Senhora presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade, analisando o PLO 235/2022, exara parecer favorável por unanimidade. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A segunda votação foi realizada na 47ª reunião ordinária, no dia 12 de dezembro de 2022. Item 4, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento número 1861/22, devidamente aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 235/22, processo número 237392, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de transferência de renda denominado Renda Campinas para enfrentamento da vulnerabilidade social no município e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Convoco a Comissão de Política Social e Saúde, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Finanças e Orçamento para exararem pareceres ao projeto e à emenda de folha 38. Por favor, vereador Cecílio. Senhora presidenta, as comissões exaram parecer favorável por unanimidade ao projeto e por maioria contrário à emenda. Aprovado o projeto e rejeitada a emenda. E por maioria contrária à emenda. A emenda vai a arquivo. Em votação, o projeto de lei. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Após a aprovação no Legislativo, a lei que instituiu o Renda Campinas foi sancionada pelo Executivo no dia 21 de dezembro daquele ano e publicada em Diário Oficial no dia seguinte. A regulamentação aconteceu em 19 de janeiro de 2023, pelo Decreto 22.612. O Programa Municipal Renda Campinas tem 3 faixas de benefícios. Famílias em situação de pobreza, chefiadas por mulheres, com 2 ou mais crianças de 0 a 6 anos de idade, ou com pessoa idosa entre 60 e 65 anos, que ainda não recebem o benefício de prestação continuada. Elas recebem 45 unidades fiscais municipais, o equivalente a R$ 209,97. Famílias com 3 ou mais pessoas, com crianças de 0 a 6 anos de idade, ou com pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Elas recebem 35 UFIX, que correspondem a R$ 163,31. Famílias com pelo menos uma indicação de vulnerabilidade, independentemente do número de pessoas na composição familiar. Essas recebem 30 UFIX, o equivalente a R$ 139,98. O benefício é válido por 1 ano, podendo ser renovado por mais 1. A análise socioeconômica está cadastrada no CAD único, né, e ser realmente comprovada que está numa situação de pobreza. A importância disso é que, tornando lei, é um benefício que perene, que vai estar à disposição da Secretaria de Assistência para socorrer, nesse momento, essas famílias que precisam, às vezes não tem dinheiro para comprar alimento. Às vezes, se tem para o alimento, não tem para comprar o gás, né? Então, a gente sabe que, apesar de aparecer, isso é transferência de renda, é dinheiro transferido para a conta da pessoa responsável, atendendo todos esses requisitos. Eu acho que é um programa importantíssimo. Infelizmente, Campinas ainda é uma cidade que expressa o Brasil. Nós temos pessoas que ganham muito bem, mas infelizmente ainda temos um número muito grande de famílias vivendo numa situação que precisa da atenção e do socorro da Prefeitura. Além do suporte de renda, o programa auxilia pessoas a conquistarem maior autonomia, seja pelo acesso do mercado formal ou pela prática de atividades autônomas. Um levantamento realizado pelo Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social no mês anterior revelou que das 8.601 famílias que deixaram o programa até setembro de 2024,
78% apresentaram melhoria de renda. O desligamento dessas pessoas do Renda Campinas mostra para que ele foi feito. O Renda Campinas é um programa de transferências de renda que busca complementar a renda das famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, as famílias, por um período de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, completando 2 anos, elas podem receber mensalmente um valor que complementa a sua renda. Essas 8 mil famílias, elas foram desligadas porque elas completaram o período de 2 anos e, além disso, elas tiveram uma percepção na melhora da renda. Mostra que quando nós temos serviços e programas como este, o Renda Campinas, que traz esse complemento da renda, ele pode servir como um trampolim no fortalecimento dessas famílias. É muito importante a gente ver as políticas públicas atingindo o seu fim, seja com programas como Renda Campinas, como os benefícios eventuais, o nosso programa de hortas comunitárias, tudo envolvendo a segurança alimentar e a transferência de renda. São vários os serviços unidos que buscam isso. Toda política pública, de fato, o seu fim é transformar a situação de vulnerabilidade. Nós temos visto isso, este ano a gente teve essa modificação, mas não quer dizer que nós vamos parar de implementar, parar de estruturar ou parar de inovar. Nosso objetivo é que Campinas tenha cada vez menos pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretária enfatiza a importância da parceria entre executivo e legislativo para o desenvolvimento da cidade e melhor qualidade de vida do cidadão. É fundamental que nós tenhamos o Legislativo enquanto parceiro e a Câmara, toda vez que é chamada a ação, por exemplo, quando o projeto de lei foi para a Câmara falando do Renda Campinas, todos os vereadores entenderam o real propósito e fizeram a mobilização. Então a gente teve uma votação importante para que ela pudesse tornar lei. Não adianta ter na prefeitura um gestor, como temos do gestor do prefeito Dário, que tem ideias, que tem uma equipe, que envia o projeto para a Câmara se a Câmara não entende qual o propósito. E nós temos uma Câmara comprometida que entendeu qual é o real propósito do Renda Campinas e fez a aprovação. Conforme dados do Cadastro Único do Governo Federal, em 2024, Campinas registrou o menor nível de pobreza dos últimos anos. Em 2022, eram cerca de 74 mil famílias vivendo com até R$ 218 por pessoa. Atualmente, são mais de 58 mil famílias nessas condições, uma redução de 21%. Os dados mostram também que em 2024, 30% dos titulares dos benefícios atuaram como autônomos, enquanto 15% trabalharam com carteira assinada, revelando o esforço conjunto entre o programa e os próprios beneficiários, que têm buscado fontes de renda mais estáveis e seguras. Um resultado positivo a partir de políticas públicas na cidade de Campinas que contribuem para transformar a realidade no município. E esse foi o Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. Nebulosidade continua em alta em toda a região sudeste, portanto, para hoje tem mais previsão de chuva. Amanhã, terça-feira, segue este panorama, não muda. Pela manhã o sol tenta aparecer, mas entre muitas nuvens e deve chover mais. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 4 de fevereiro, mínima de 20 graus. Amplitude térmica pequena, porque ao longo do dia a temperatura até sobe, mas não passa dos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje tem a primeira reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Eu volto amanhã ao meio-dia. Te espero até lá.
Tchau, tchau.